Bom dia e uma boa semana para todos nós. Eu vou dar sequência ao trabalho de comentar as publicações da página A Luz da Luz, Espiritualidade Consciente, que está no Facebook. E a publicação dessa semana ela se refere à importância do conhecimento para o nosso processo evolutivo, para a efetividade do nosso processo evolutivo. A sabedoria, a consciência e o conhecimento são fundamentais nesse processo. Então eu vou ler aqui a publicação que saiu na página, para depois a gente comentar. A publicação ela começa com uma frase de René Descartes, aquele filósofo, né? Que é absolutamente verdadeira. Eu vou citar essa frase e fazer os devidos comentários. Vamos lá então, olha o que ele diz. Vamos lá. Daria tudo o que eu sei pela metade do que ignoro. René de Descartes. Agora eu vou continuar aqui a leitura da publicação. Absolutamente verdadeira essa questão. O aprendizado para alimentar o conhecimento e, consequentemente, a sabedoria é um processo contínuo. Se pararmos de aprender, paramos de existir. O próprio René também disse: penso, logo existo. Penso, logo existo. Pois então, veja o que Albert Einstein também disse sobre isso. Vamos lá, agora uma frase de Albert Einstein. Tudo aquilo que o homem ignora não existe para ele. Por isso, o universo de cada um se resume ao tamanho do seu saber. Olha como são importantes essas frases sobre conhecimento, sobre você ter conhecimento. Que conhecimento é diferente de inteligência, tá? São conceitos diferentes, mas vamos lá. Vou continuar aqui a leitura da publicação. Visto tudo isso, posso refletir que se apenas 1% do que ignoramos viesse à nossa mente nesse momento, nós avançaremos uns 3 degraus em faixa vibratória. 1% do que a gente ignora, a importância que tem no nosso processo evolutivo e na nossa faixa vibratória. Portanto, nunca pare de aprender e de buscar conhecimento. As artes, filosofia, ciências, física, espiritualidade são conhecimentos além do mundo acadêmico, que irão abrir o seu horizonte. Pesquise, logo você evolui. Pois bem, o universo ele é tão absoluto e tem tanta coisa envolvida no universo, tantas questões, tantas questões matemáticas, físicas, espirituais, que se a gente descobrisse uma milésima fração do que envolve todo o universo, nós seríamos seres plenamente evoluídos. Estaremos lá nos mais altos graus de evolução, lá para cima, próximo aos mestres ascensionados. Mas eu não vou me ater ao conhecimento do universo. Se eu me mantiver apenas no conhecimento do planeta Terra, já é o suficiente, pois o planeta Terra tem mistérios e conhecimentos ocultos que são assim fascinantes, magníficos. E a gente ignora uma boa parte de tudo aquilo que acontece no nosso planeta. Tantos mistérios envolvidos, tanto conhecimento que foi perdido, tanto conhecimento que não foi resgatado, tanta coisa que acontece que a gente não faz a menor razão, não tem a menor consciência do porquê que aconteceu isso ou aquilo. Tantas coisas estão tão congruentes na nossa vida. Nada acontece por um acaso, tudo tem um porquê. E o conhecimento desse porquê, da onde vem? Então nós temos assim que saber, que descobrir, que aprender, que adquirir conhecimento. Conforme eu disse, o conhecimento é diferente de inteligência e diferente de sabedoria. São 3 conceitos totalmente diferentes.
A inteligência é como você age de acordo com as diversas situações, né? Então você tem um grau de inteligência, como você se comporta, como você age, como você pensa através de diversas situações. O conhecimento, como o próprio nome diz, é aquilo que você absorve de conhecimento, seja um conhecimento acadêmico, seja um conhecimento de vida, seja lá o que for. E a sabedoria é o grau mais complexo desses três conceitos, pois a sabedoria você traz por toda a sua existência. Todas as suas vidas passadas e suas vidas futuras, elas compõem aquilo que você chama de sabedoria. E a sabedoria é o seu conceito a respeito da vida no universo. Por isso que eu digo, tem tantos doutores, PhD, sei lá qual o título que a gente pode dar, tanta gente tão estudada academicamente, mas que não tem sabedoria, não tem sabedoria de vida. E tem tantos senhores da roça que não tem nenhum estudo acadêmico, mal sabe escrever o nome, mas que tem uma sabedoria de vida fascinante. Pessoas que sabem curar a alma, curar o corpo. Então olha só a diferença. Você pode adquirir muito conhecimento, você pode ser muito inteligente, mas se você não tiver a sabedoria intrínseca ao seu ser, de que adianta? Né? Pois o processo evolutivo, um dos principais degraus do processo evolutivo é a sabedoria. E o que o filósofo diz, René Descartes, ele disse que ele daria tudo o que ele sabe por metade do que ele ignora. Acho que ele foi até exagerado aí na posição dele, pois assim, se você trocar tudo que você conhece por apenas 0,5% do que você ignora, você já teria um conhecimento assim das estrelas, né? Porque o que nós ignoramos, os conceitos do mundo, são muitos. É muita coisa que a gente ignora. Tantas assim, a gente teve tanto conhecimento perdido, queimado, né? As bibliotecas, os livros, os evangelhos, os papiros, que foram todos queimados, foram todos destruídos. Isso daí também representa apenas uma pequena fração do que o universo, do que o planeta, vou-me até ao planeta Terra, o conhecimento do que o planeta Terra compõe. Mas o que eu quero dizer com isso? Voltando àquela frase do Einstein, que o universo de cada um se resume ao tamanho do seu saber, o que eu quero dizer é, agora a mensagem principal desse vídeo: busque conhecimento, estude, leia, tenha experiências, busque o conhecimento, pois é o conhecimento que você vai agregar à sua sabedoria. A inteligência, por exemplo, ela é individual de cada existência sua. Uma vida você pode ter nascido inteligente, a outra vida você pode ter nascido mais, menos inteligente, para não usar um termo pejorativo. Então a inteligência é própria da sua vida encarnada. O conhecimento é aquilo que você traz de informação para a sua vida encarnada. Mas a sabedoria você leva por toda a sua essência, por todas as suas vidas, encarnadas e desencarnadas. A sabedoria é intrínseca ao seu ser. Mas o que compõe a sua sabedoria são experiências e conhecimento. Quando você chega nesse mundo, você tem um certo grau de conhecimento. Mas conforme você vai estudando, conforme você vai se aprimorando, conforme você vai lendo, conforme você vai vendo documentários, conforme você vai vendo filmes, conforme você vai evoluindo no seu conhecimento, agregando conhecimento, você agrega esse conhecimento à sua sabedoria, que é a sua sabedoria que você vai levar para outras vidas, para a sua essência. Então olha só a importância disso. Hoje eu tô meio ruim. O que acontece? E não seja aquela pessoa que tem um conhecimento único, pois tem doutores e mestres em engenharia que desconhecem uma música, que desconhecem uma arte, que desconhecem um pouco de física, os conceitos de física que são tão importantes para a evolução do universo.
Então, assim, não se atenha apenas ao seu conhecimento acadêmico. Expanda a sua mente para outras áreas do conhecimento. Eu quero citar um exemplo até banal, mas há muito tempo atrás tinha na televisão, passou daqueles jogos de pergunta e resposta, que um candidato tem que ficar respondendo perguntas, e tinha lá um doutor, mestre, PhD, ferradão lá, respondendo as perguntas, e ele estava respondendo as perguntas de forma coerente, mas chegou uma pergunta que ele errou. E a pergunta que ele errou é básica do conhecimento, de qualquer conhecimento trivial, pois o conhecimento trivial também é importante. A pergunta que ele errou foi: qual o nome dos sobrinhos do Pato Donald? E um doutor, mestre, senhor, doutor, não sabia responder. E ele errou e ele perdeu. Então, assim, nós temos que ter conhecimento sobre trivialidades. Faz parte da cultura, tá? Então, assim, você tem uma área acadêmica, você se especializa, você faz o mestrado, faz o doutorado, seja lá o que for, você se especializa academicamente, mas não se esqueça das trivialidades, não se esqueça dos conceitos menos complexos, não se esqueça da arte, do cinema, da música, da filosofia, da física, da ciência, pois tudo isso compõe o seu conhecimento de uma forma muito mais ampla e tudo isso vai compor a sua sabedoria. Então olha só o quanto você ignora hoje que você poderia simplesmente saber. Aquilo que dizem, mas para que eu vou utilizar isso no futuro? Essa pessoa está absolutamente errada. O conhecimento você utiliza assim, pois o conhecimento você agrega a sua sabedoria. Então tenha isso em mente, agregue conhecimento à sua sabedoria. Não seja focado apenas num tipo de conhecimento. Ter o foco é importante, é muito importante, pois você se especializa naquilo que você quer desempenhar. Mas, para você se tornar uma pessoa interessante, você tem que ter um conhecimento amplo a respeito da vida. Eu tenho a minha formação acadêmica, que é a formação em propaganda e marketing, mas eu busco muito conhecimento, principalmente no ramo da espiritualidade, do esoterismo, dos conceitos. Então, tenho meu trabalho material, eu tenho um trabalho que eu desempenho para ter o meu salário, para ter os meus rendimentos, para viver, pois nós precisamos, né? Claro, a gente vive numa sociedade que nós precisamos trabalhar para poder ter as coisas. Prosperidade financeira, qual o mal disso, né? Mas acima de tudo eu tenho o meu trabalho espiritual, eu estudo, eu leio, eu vou em palestras, eu estou fazendo um trabalho de radiestesia, eu faço o trabalho dos conceitos do Kybalion, do curso em milagres. Então assim, eu também leio livros de física, tá? Pois é muito importante. Eu acho que assim, a física é um conceito do conhecimento do universo. Eu tenho alguns livros do Stephen Hawking aqui e são fascinantes. Sabe, você ter os conceitos do universo fisicamente explicados. Isso é absolutamente fascinante. Eu gosto muito das músicas, do cinema, música de qualidade, claro. Música do cinema, de artes. Então eu procuro expandir a minha mente, pois eu quero sair dessa vida e ir para uma próxima vida com uma sabedoria muito mais agregada do que quando eu nasci aqui. Eu quero compor a minha sabedoria, eu quero compor o meu conhecimento. E nenhum dos conhecimentos que eu tenho, são inúteis. Muito pelo contrário, são muito úteis. Pode ser o conhecimento mais efêmero que pode existir, mas ele é absolutamente útil na minha essência, tá? Então assim, eu falei um pouquinho de mim, tudo, né? E tem uma coisa muito importante também, tem pessoas que não gostam de discutir política, pois dizem que política não se discute. Religião eu sei que não se discute, pois como disse Gandhi, existem tantas religiões quanto existem indivíduos. E a religião não é uma ciência exata, a espiritualidade não é uma ciência exata, é uma ciência absoluta.
Então o que acontece? Aquilo que eu creio é aquilo que eu creio. Aquilo que eu tenho enraizado no meu consciente, no meu inconsciente, no meu astral. Agora, o que você acredita é igual ao que eu acredito? Não sei. Não sei dizer, tá? Pois novamente, como disse Gandhi, existem tantas religiões quanto existem indivíduos. Então, a minha fé é plena e absoluta para mim. Eu tento transmitir os conhecimentos da minha fé para que as pessoas que tenham acesso reflitam a respeito. Se vão concordar ou se vão discordar, é um conceito delas próprias. Tá? Mas eu passo a minha informação para que as pessoas reflitam. Agora, política se discute sim. Quem está falando que política não se discute, que eu estou de saco cheio de política, que política não tem nada a ver, que política enche o saco, essa pessoa está redondamente enganada. Nós vivemos num mundo em que o assunto política é extremamente importante. Nós vivemos hoje num país que está sendo comandado por um bandido condenado, um ladrão, um ser abjeto, que nós temos que nos opor a isso. E como nós vamos nos opor a isso? Discutindo política, tá? Eu coloquei um pouco a minha questão política aqui, não sou muito de fazer isso, mas não dá para passar desapercebido quando o país está vivendo essa catástrofe que ela está vivendo, tá? Este ser, esta criatura que assumiu o comando do país de forma duvidosa, né? Nós temos que impor limites a esse ser, né? Então política se discute sim. Quem está de saco cheio de política, então está de saco cheio da sua vida, tá? Bom, fiz esse adendo. Fiz esse adendo e quero deixar claro aqui a minha posição, tá ok? Mas o contexto de tudo isso, estudem, tenham experiências, tenham conhecimento, discutam em grupo, discutam com familiares, com amigos, com pessoas que tenham a mesma percepção, percepções diferentes, discutam, tenham experiências, tenham conhecimento, leiam, não estejam apenas restritos à sua formação acadêmica, abram as suas mentes, abram o seu espírito, pois o verdadeiro conhecimento ele vem da alma. Ele vem do externo para o interno, você absorve o conhecimento. Tá? E se você descobrir 1% daquilo que você ignora, você avança 3 degraus na sua faixa vibratória. Tá ok? Então é isso que eu queria passar. Muito obrigado por acompanhar mais esse trabalho, gratidão. Ficamos todos com Deus. Uma ótima semana.